Era uma vez um jovem que vivia numa pequena aldeia ao pé de uma montanha. Este jovem era conhecido em toda a aldeia por sua preguiça. Ele passava seus dias deitado na sombra de uma árvore cochilando e sonhando acordado enquanto os outros aldeões trabalhavam nos campos e oficinas. Um dia um velho monge sábio veio para a aldeia e chamou o jovem. Meu filho, eu tenho uma tarefa para você. Eu quero que você suba até o topo daquela montanha e traga de volta uma pena, do pico mais alto. O jovem olhou para a montanha e zombou. Isso é impossível, disse o rapaz. E também é muito longe e estou com preguiça de subir todo o caminho até lá. O monge sorriu e disse: Ah, mas a pena que procuro não está na montanha. E sim do outro lado da montanha em uma caverna que só pode ser alcançada subindo até o topo. E descendo do outro lado. O jovem ficou intrigado que ele nunca tinha ouvido falar disso. Então o pensamento de fazer uma única tarefa despertou sua curiosidade. E assim ele decidiu aceitar o desafio do monge. A subida foi longa e árdua e o jovem logo se viu fora de sua respiração e suando profundamente. Mas como ele subia cada vez mais alto, ele começou a sentir uma sensação de alegria e emoção que ele nunca tinha sentido antes. Quando ele finalmente alcançou o cume, ele estava exausto, mas exultante. Ele olhou para fora, a vista era de tirar o fôlego, diante dele sentiu uma sensação de realização que ele nunca tinha experimentado antes. Mas o verdadeiro desafio estava à frente do jovem. Teve que descer do outro lado da montanha e encontrar a caverna onde a pena foi dita estar localizada. A descida era ainda mais traiçoeira do que a subida e o jovem tropeçou e caiu muitas vezes. Mas ele perseverou impulsionado pela promessa da pena que estaria à frente. E quando ele finalmente alcançou a caverna, ele viu a pena deitada lá, brilhando na luz que se filtrou da entrada. Ele pegou a pena e se maravilhou com sua beleza. Mas então ele percebeu que tinha um problema. Como ele iria voltar para cima da montanha e devolver a pena ao monge? Por um momento o jovem pensou em desistir, mas então ele se lembrou da sensação de dever cumprido e orgulho que ele sentiu quando chegou ao cume. Ele sabia que tinha a força e a determinação para fazê-lo novamente. E assim ele escalou de volta a montanha. Seus músculos estavam doendo e seus pulmões queimando. Mas ele não desistiu. Ele se esforçou para continuar impulsionado pelo conhecimento de que ele havia superado a sua própria preguiça. E realizou algo verdadeiramente notável. Quando ele finalmente alcançou, o monge o presenteou com a pena. Sorriu e disse: Muito bem, meu filho, você aprendeu uma lição importante hoje. A preguiça não é algo para ser aceito ou tolerado. É um desafio a ser superado, um obstáculo a ser ultrapassado. O jovem, assim compreendendo a sabedoria das palavras do monge, ele percebeu que sempre fora capaz de grandes coisas, mas que sua preguiça o tinha segurado. Agora ele sabia que tinha a força e a determinação para superar qualquer obstáculo. O desafio do monge é que a preguiça não é algo que deve ser aceito ou tolerado. É um desafio que deve ser superado, um obstáculo que deve ser ultrapassado. Quando nos esforçamos para alcançar nossos objetivos, mesmo quando parecem impossíveis, descobrimos uma força e resiliência dentro de nós mesmos que nunca soubemos existiu para vencer a preguiça. Devemos desafiar a nós mesmos e definir metas ambiciosas. Metas, por mais difíceis que sejam parecer. Devemos nos forçar além de nossos limites. E perseverar mesmo quando enfrentamos contratempos e obstáculos. Também devemos cultivar a disciplina e consistência em nosso dia a dia. Hábitos e rotinas. Estabelecendo um cronograma e cumprindo, podemos construir bons hábitos que nos ajudam a manter o foco. E produtivo mesmo quando não sentimos gosto é outro aspecto importante. Vencer a preguiça é cultivar uma mentalidade de crescimento. Isso significa visualizar desafios e fracassos como oportunidades para o crescimento e aprendizado, e não como razões para desistir. Adotando um crescimento e mentalidade, podemos reformular nosso pensamento
sobre o fracasso e usá-lo como um catalisador para melhoria e progresso. Em última instância, vencer a preguiça requer uma vontade de sair da nossa zona de conforto e abraçar os desafios e oportunidades que estão por vir.